Aí disseram, só tem um jeito. Vamos procurar alguém. Eles são analfabetos. Não tem diploma, mas tem marca nos joelhos. Não fala bonito, mas entende de oração. Só tem um jeito. É encontrar alguém que está terminando ou terminou o Beit Midrash. Um doutor que conheça a lei de Moisés como ninguém. E quem estava com o conudo recém-recebido do maior líder religioso, mestre Gamaliel, doutor Saulo. Aí Gamaliel diz, eu tenho um jovem que é top. Na minha classe, ninguém é melhor do que ele. Ele entende da lei de Moisés como ninguém. Ele é poliglota. Ele tem história. Ele tem sangue nobre na veia. Ele é judeu e tem cidadania romana. Ele é o cara para parar com esta raça que não entende, é analfabeta e é ignorante. Aí nomeia doutor Saulo para parar os crentes. Veja que a Bíblia diz que ele agora tem autoridade sacerdotal e autoridade jurídica, com carta branca para parar os ignorantes. Ele entra em Jerusalém arrebentando com a igreja, assolando, pisando de pé e jogando muitos crentes de oração na cadeia. Ou seja, muitos afastaram da fé, mas outras não conseguiu parar, porque muitos de oração eram jogados na prisão, mas mesmo na prisão continuavam orando para Jesus tomar providência. E aqueles que tinham que fugir de Jerusalém com medo do Saulo, por onde ia passando pregando o evangelho de Jesus. Quando o doutor Saulo achou que estava no auge, a notícia chega: tem um grupo de crente orando na cidade de Damasco, e ela está pegando fogo, a oração está sendo ouvida, e Jesus está batizando, está salvando, está curando, está fazendo maravilhas. Ele vai com ódio para destruir os crentes. Ele mesmo disse que odiava essa igreja. Antes dele chegar em Damasco, a ciência diz que o sol atinge meio-dia 2 milhões de graus Celsius na sua coroa. Paulo diz que perto do meio-dia, com ousadia, com escolta policial, com fé de ofício, com autoridade jurídica e sacerdotal, para parar a igreja que orava. Aí ele entra e vai agora para Damasco. Antes de chegar em Damasco, eu acho lindo quando ele diz no seu testemunho que um brilho perto do meio-dia desce do céu, que brilhava mais do que o sol em toda a sua força. Ora, se o sol ele atinge 2 milhões de graus Celsius, um certo brilho brilha mais do que o sol, e o doutor já cai com a cara na poeira. E quando ele cai, só tem o direito de perguntar: quem tu és? Eu sou Jesus, e agora você vai ver o que é bom para você. O que é que tu queres que eu faça? Entra na cidade. Toda a estrutura do Beit Midrash, começando de 6 a 30, 24 anos de estudo no judaísmo, ele diz que deixou para trás, considerou como esterco, e agora vai dar prioridade ao poder da oração e do Espírito.
Veja que ele entra em Damasco já convertido. E a Bíblia diz, Atos 9 e 11, quando Deus, Jesus, vai a Ananias e diz: eu ceguei um menino que estava vindo para cá. Como é o nome dele? Saulo. Eu já ouvi falar muito dessa peça ruim. Ele já fez muito crente sofrer. Jesus diz: mas agora é diferente. Vá na casa de certo fulano, na rua tal. Ele está orando, ele já entra orando. Veja que Saulo entra na história orando, orando. Ele está orando. Vá orar por ele, que eu vou restaurar a visão. Ele não entra na história a não ser com a oração. Querem matá-lo em Damasco, não conseguem. Como coisa sem valor, descartável, ele é jogado dentro de um cesto, como se fosse produto perecível, para escapar da morte. 14 anos se passam sem ser convidado para nenhum congresso. O grande e famoso doutor, 14 anos sem ser mencionado na história. Ele tinha tudo para desistir, mas foram 14 anos de joelhos. Quando você sai de Atos 9 e vai para Atos 13, a história vai trazê-lo como o último da fila. Veja que Atos 13 diz que estava na igreja já de Antioquia alguns importantes profetas e doutores. Olha o que é que a oração faz. Em Antioquia, na igreja, já convertidos. Agora o evangelho salva doutor e coloca profeta no meio. Então, estava orando. Você vai ver Barnabé, vai ver Lúcio, vai ver Níger, vai ver homens importantes. Até alguém da família de Herodes tinha se convertido. E por último da fila, Saulo. E eles estavam fazendo o quê? Orando e jejuando na igreja de Antioquia. Aí por meio da oração, o Espírito Santo separa ele e Barnabé para levar a mensagem aos gentios. Separado eles, me permita sintetizar, vai fazer a primeira viagem debaixo de oração. Vai passar por Salamina, Chipre, Párfo, Perge, Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. Termina a primeira viagem, volta para Jerusalém, capítulo 16. Vai a segunda viagem. Fazendo a segunda viagem, chega na região marítima de Troade, cidade de Troade, região frígia. Quando ele chega lá, vai pregar. O Espírito diz: não, você não vai pregar aqui. Aí à noite, sem uma visão, passa a Macedônia e nos ajude. A Macedônia já é continente europeu. O Espírito estava trazendo ele da Ásia para a Europa. E quando ele chega na Europa, primeira cidade importante é Filipe. E a Bíblia diz que todas as manhãs eles iam para a beira da praia, para a beira do rio, fazer o que? Orar, orar. Eles iam orar para Deus abrir a porta da palavra. Pela oração, alguém, uma empresária, Lídia, ouviu e viu e disse: o que é que esses homens fazem? Eles todo dia passam conjecturando. Eles oram a um Deus que eles creem. Aí ela é impactada pelo Espírito, pelo poder da oração. Segundo milagre, a grega, ou seja, adivinha, se converte. Terceiro, o carcereiro e a família se converte. Expulsa ele de Filipe. Ele vai passar para Tessalônica, sacode Tessalônica e chega em Corinto. Em Corinto ele vai se reunir, vai conhecer dois crentes, um casal de crentes que havia se convertido em Roma. E no auge de Roma, capítulo
capítulo de Atos 18, diz que Cláudio, 49 anos depois de Cristo, 49, deu ordem que os judeus deixassem Roma. Aí Áquila e Priscila são expulsos de Roma e vão para a região grega romana, Corinto. E quando Paulo chega lá, encontra eles dois. Ou seja, observem que agora eles vão formar a igreja mais pentecostais do Novo Testamento na região da grega romana, Corinto. Agora Corinto se torna uma igreja com oração, com poder, com milagre. Ou seja, que os dons do Espírito não tinha limite. 9 dons, é a única igreja que comportava 9 dons. Ou seja, chegou errado, meu filho, vai ter que se concentrar, porque o Espírito vai revelar. Chegou frio, vai ter que pegar fogo, porque a igreja que ora não tem lugar para crente frio, tem lugar para a manifestação do Espírito.